agora você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Bom dia. Os destaques desta edição. Sindicato dos Rodoviários descarta a paralisação marcada para esta quarta-feira. Tribunal de Contas do Estado determina bloqueio de bens de diretor e funcionários da AFEAM. Relatório final de projeto anticorrupção mantém crime de Caixa 2. Recusa de vistos dos Estados Unidos a brasileiros deve triplicar. Em meio à tentativa de abafa, ministro do STF, Luiz Barroso, chama Brasil de República de Bananas devastada pela corrupção praticada por ricos e delinquentes. Tsunami atinge o Japão após terremoto perto do local do desastre de Fukushima. Oposição colombiana rejeita novo acordo de paz e pede reunião com as Farc. Capotamento na Avenida Brasil agora de madrugada deixou uma pessoa morta. Homem morre no Platão Araújo após ser baleado na Zona Leste. Começa agora o Jornal da Manhã, 5h47. Previsão do tempo. O Climatempo previa ontem 18 milímetros de chuva e a precipitação pluviométrica foi de 66,4 milímetros nas últimas 24 horas. A zona sul da cidade foi a mais afetada pelo aguaceiro. O tempo continua instável e o Climatempo diz que é de 60% a probabilidade de chover mais 30 milímetros nas próximas horas. A temperatura que é de 24 graus no momento terá máxima de 31 graus Celsius. A umidade do ar está em 90%. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. Terça-feira, 22 de novembro de 2016. É o 326º dia do ano e faltam 39 para acabar 2016. É dia de Santa Cecília. Comemoramos ainda o dia da música, o dia do músico e o dia da comunidade libanesa no Brasil. O Rio Negro continua baixando e muito. Foram mais 6 centímetros, apontava a leitura de ontem no porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar estava em 17 metros e 83 centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes opera no momento sem restrições para pousos e decolagens. O que aconteceu nesta data? Registros da história. 1573, fundação da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, pelo cacique Temini Minó Araribóia. 1842, inaugurada no bairro de Santa Cruz, Rio de Janeiro, a primeira agência dos Correios do Brasil, adotando o sistema de entrega em domicílio. 1910, tem início a revolta da Chibata, liderada por João Cândido. 1963, John Fitzgerald Kennedy é assassinado em Dallas, num atentado que deixou o governador do Texas seriamente ferido. Lyndon Johnson, vice-presidente, é declarado o 36º presidente dos Estados Unidos. Agora 5h49 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. A Defesa Civil Municipal registrou 12 ocorrências por conta da forte chuva de ontem em Manaus. Alagamentos, risco de desabamento e desabamentos estão entre as chamadas atendidas pelo órgão. De acordo com a Defesa Civil, 2 riscos de desabamento de casa foram inspecionados ontem. O primeiro na Rua Tarumã, Praça 14, e outro mais crítico na Rua São Domingos, do bairro Presidente Vargas. Houve ainda risco de desabamento de casa na Rua Luiz Antoni, no centro da cidade. Uma ocorrência de desabamento de muro no bairro da Redenção terminou na queda de uma árvore. Vários pontos de Manaus tiveram casos de alagamento. Segundo a Defesa Civil, este tipo de ocorrência foi registrado na Rua Duque de Caxias, na Praça 14, na Rua 11 do Conjunto Jardim Versalhes e na Avenida Joaquim Nabuco, no centro da capital. Outros pontos foram informados pela população, mas segundo o órgão, ao chegar aos locais, a água já havia escoado. Já no final da manhã, a Defesa Civil ainda registrou um risco de deslizamento de barranco na comunidade Bela Vista, na área rural de Manaus. Durante a manhã, o trânsito ficou prejudicado devido à inoperância de semáforos em pelo menos 5 pontos da cidade, segundo o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito, Manaus Trans. Roberto Peregrini, foi um verdadeiro caos ontem aquele aguaceiro. É verdade, Paulo Guerra. Ontem nós acompanhamos toda essa situação aí em vários pontos da cidade, Avenida Duque de Caxias, Avenida Major Gabriel, em toda a área ali do entorno da Praça 14 e Cachoeirinha também ficaram com o trânsito muito prejudicado, Paulo. Foi muita chuva, mais de 60 milímetros de precipitação pluviométrica. E vem mais por aí, segundo o Climatempo, Peregrini.
Pois é, Paulo, e as pessoas já começam, né? A Defesa Civil também já está de prontidão, bem como os homens, os profissionais do Corpo de Bombeiro também. E, Paulo Guerra, as pessoas aí ontem reclamavam muito de carros que ficam estacionados em cima de bueiros. Ontem, na Avenida Duque de Caxias, na Rua Duque de Caxias, melhor dizendo, Paulo, a situação foi muito complicada. Um carro modelo Corsa de cor preta estava bem em cima do bueiro, atrapalhando com que a água descesse rapidamente. Com isso, a água subiu as calçadas, invadiu as casas de várias pessoas ali na Duque de Caxias, no trecho, ali nas proximidades do primeiro DIP, da delegacia do primeiro DIP. Eu passei no local, Peregrini, inclusive o trânsito foi desviado porque 2 carros estavam ali atravessados na pista, eu acho que naturalmente para não deixar ninguém passar aqui naquela área. Pois é, Paulo, eu estive na casa das pessoas, conversei com muitas pessoas, entrei, estive lá na oportunidade, na ocasião do programa do Valdir Corrêa. Nós lá, naquele momento, pedíamos a presença da Defesa Civil no local para atender as pessoas e assim foi feito, Paulo. A gente acompanhou o sofrimento, uma senhora lá estava chorando muito ao ver os seus pertences, né, Paulo, sendo praticamente perdidos todos devido à água ter entrado na casa dela. A situação realmente muito complicada, muito desesperadora, ali na área também do Beco Duque, repito, Paulo, ali onde você passou ontem, próximo ao 1º Distrito Policial. Alberto Peregrini, um grave acidente aconteceu agora de madrugada na área da Compensa. Pois é, Paulo, um capotamento. E desse capotamento resultou na morte de uma pessoa. Um homem morreu vítima desse capotamento ocorrido na Avenida Brasil por volta de meia-noite. Ele não teve tempo de ser socorrido, morreu na hora e foi levado ao Instituto Médico Legal. Daqui a pouco mais detalhes, Paulo, desse capotamento. O carro seguramente em alta velocidade capotou e uma pessoa morreu. Alberto Peregrini, tivemos um homem que também foi baleado e terminou morrendo no Platão Araújo agora pela madrugada. Pois é, Paulo, o Instituto Médico Legal, o carro Tumba do Instituto Médico Legal já se desloca na viagem de volta, né? Esse homem morreu durante a madrugada, ele foi baleado e foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Durante o procedimento cirúrgico, ele acabou morrendo e naquele momento em que nós estávamos no Instituto Médico Legal, por volta das 5 horas da manhã, um pouquinho antes das 5 da manhã, o corpo ainda estava naquela unidade de saúde, no Platão Araújo, e nesse momento já está sendo removido, já faz a viagem de volta para o Instituto Médico Legal. O corpo deve chegar aproximadamente em 10 minutos, já que o Platão Araújo fica pertinho do IML. Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada. Transporte coletivo sem a normalidade, não é, Peregrini? Tranquilidade, Paulo, tranquilidade, como você bem já abriu manchete, os rodoviários aí estão aí dispostos a conversar, a saída dos coletivos da garagem dá-se de maneira tranquila, nós estamos acompanhando essa situação, já passamos nas 2 maiores da cidade, que é a Eucatu, que fica na Avenida Camapuã, e a Global, que fica aqui na rotatória do bairro de São José. Paulo, a movimentação tranquila na saída dos coletivos até o presente momento. Bom trabalho para ti, até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente volta, Paulo, e vai destacar também que a Rocan, durante a noite e madrugada, apreendeu 12 quilos de drogas e prendeu aí 3 traficantes. Foram 5 quilos de ox, 5 de cocaína e 2 de skunk. Daqui a pouquinho, os detalhes, Paulo Guerra. 5 horas e 55 minutos em Manaus. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos determinou que a partir de hoje, as linhas 123 e 127, que tiveram o terminal de bairro alterado no último domingo, passem a atender a Avenida Chaves e a Rua Santa Luzia, no bairro de Santo Agostinho. A decisão busca atender solicitações dos usuários do transporte público. O prazo para inscrição no curso de especialização em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Previdenciário vai terminar na próxima sexta-feira. A especialização é promovida pela Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas. A União Geral dos Trabalhadores do Amazonas, UGT, juntamente com a Secretaria de Formação da UGT Nacional, realizará no próximo dia 30, de 8h30 às 17 horas, o Seminário de Formação da Região Norte, temário Conjuntura Global, Política Nacional de Formação Sindical, na Caritas Arquidiocesana de Manaus.
O seminário é direcionado para dirigentes dos sindicatos filiados ao GT, AM, com o número limitado de 40 vagas, como informa o presidente da UGT, Antônio Mardônio de Albuquerque. Pelo menos 3 entidades que representam flanelinhas e guardadores de carros em diversas áreas de Manaus protestaram na Câmara Municipal na manhã de ontem. Os flanelinhas são contrários ao projeto de lei número 131/2014, de autoria do vereador Ednilson Rosenha, do PSDB, que proíbe o serviço em ruas, avenidas e logradouros públicos de Manaus. A Câmara Municipal decidiu não colocar em pauta a votação do projeto de lei nesta segunda-feira, mas convidou 5 integrantes da categoria para uma reunião que vai tratar desse assunto. A reunião que ocorreria no auditório da casa foi cancelada após proposta de audiência pública. Estão retransmitindo o Jornal da Manhã, as rádios Panorama FM em Itacoatiara, Alternativa de Alvarães, Nova FM em Nova Olinda do Norte, Boa Vista em Boa Vista, Boiúna em Boa Vista do Ramos, Rio Madeira em Manicoré, Palmeira FM de Manacapuru, Vale do Rio Madeira em Umaíta, Nova Luz FM de Canutama, Panamá FM em Anamã, Urucará FM de Urucará, Rádio Comunitária de Urucurituba, Independência de Maués, Tupanha Eu e Você, Boca do Acre, Tucunaré e Anori FM de Anori, Iranduba.net, Gospel 7 de Manacapuru, Paz 6 Irmãos, Porto de São Raimundo, Alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio em Altazes, Beruri, Josivã em Beruri, Show dos Bairros em Altazes, Voz Web Rádio de Maués, Voz da Esperança em Acajatuba, Comunitária da Colônia Antônio Aleixo, Portal Iemundá.web Voz Rádio, Amiga Lago do Limão, Voz Reconquista Bairro Novo Maracá e Manacapuru, Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré, Cultura no repartimento do Tuiué, Comunitária Anhanguera, na Foz do Carumã, distrito de Borba. e Voz Big Bom de Iranduba. 6h04 em Manaus. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Alunos da Escola Estadual José Mota conquistaram no último final de semana o vice-campeonato de futsal feminino e passaram para a primeira divisão da elite do futsal estudantil do Brasil. Um feito inédito para o Amazonas e especial para Manacapuru, que com apoio do governo do estado, através da coordenadoria da SEDUC, vem desempenhando um trabalho de excelência na educação física com os alunos das escolas estaduais aqui no município. Depois de tornarem-se campeões do GEMPU, que são os Jogos Estudantis de Manacapuru e Jogos Escolares do Estado, GES, as meninas carimbaram o passaporte para o Campeonato Nacional, disputado em João Pessoa, na Paraíba, onde o time, brilhantemente na modalidade principal, colocou pela primeira vez o Amazonas entre os melhores do Brasil. Para o técnico professor Geraldo Magela, que acompanhou as meninas durante todo o certame, o trabalho vem sendo desenvolvido há algum tempo, exigindo um grande esforço das atletas e dedicação exclusiva ao esporte. Feliz pela conquista, Geraldo Magela agradeceu ao governador José Melo e à coordenação da SEDUC Manacapuru, na pessoa do professor Raimundo Conde, que não viu para colocar o time feminino no lugar de destaque. Bem, Paulo, parabenizar essas alunas atletas que, por sinal, foram homenageadas na tarde de ontem numa carreata pelas ruas da cidade organizada pela Coordenadoria Regional de Educação aqui em Manacapuru. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6h05 em Manaus. Projeto de lei ordinário que dispõe sobre a obrigatoriedade de inspeção predial em todos os condomínios habitacionais e comerciais do Estado a cada 5 anos, de autoria do deputado Cabo Maciel, líder do PR, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, já pode ser fiscalizado pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, Corpo de Bombeiros e Secretarias de Estado e do município de Manaus. A Universidade Federal do Amazonas, UFAM, vai realizar na próxima quinta-feira, às 14h30, no hall do Instituto de Ciências Humanas e Letras e CHL, uma assembleia onde será discutido se os professores da instituição irão aderir à greve nacional. A Semana Nacional de Conciliação do Tribunal de Justiça do Amazonas teve início nesta segunda-feira no Fórum Ministro Enoque Reis. Estão agendadas 11.684 audiências, sendo 4.970 nas comarcas do interior e 6.174 na capital. O Tribunal de Justiça do Amazonas lança até o fim deste mês o programa Justiça Sem Papel, que pretende eliminar ao máximo possível o uso de papéis em processos. A estimativa é de reduzir em até 50% a impressão física de cartas, ofícios e laudos, documentos que agora serão enviados em meio digital. De acordo com o Tribunal de Justiça, hoje são gastos mais de R$300 mil só com o envio de carta de citação pelos correios. Com o envio por e-mail, a despesa cairia pela metade. Black Friday
é um termo norte-americano relacionado ao varejo que marca um dia especial no calendário porque as lojas fazem grandes descontos e por isso muitas pessoas aproveitam para fazer as compras do Natal. Em Manaus, 3 grandes shoppings da cidade vão alterar inclusive os horários de atendimento para melhor comodidade do cliente. O Manauara, o Samaúma e o Amazonas Shopping vão oferecer aos seus clientes horários estendidos e lojas com descontos que podem chegar a 70%. Na sexta-feira, dia 25, o centro de compras abrirá às 9 horas e só fechará às 23. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Manaus, Givanci Oliveira, informou que a paralisação de 70% da frota prometida para amanhã, quarta-feira, foi suspensa até que a prefeitura marque uma reunião com os sindicalistas. A greve seria considerada ilegal por causa de uma liminar expedida pelo Tribunal Regional do Trabalho que proíbe qualquer paralisação. Os sindicalistas estavam prometendo greve desde a última sexta-feira, quando os ônibus pararam por cerca de 2 horas na Constantino Neri, em torno do centro, prejudicando cerca de 250 mil pessoas. As reivindicações da categoria são pelo aumento de salário para rodoviários e também pelos constantes assaltos e problema de segurança nos ônibus. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, Sinetran, informou ontem que não foi notificado sobre uma possível greve e que caso haja alguma paralisação, o sindicato informará a justiça, o que pode gerar multa e prisão dos líderes sindicalistas em caso de descumprimento da ordem judicial, informou por meio de nota. Além da prisão, o não cumprimento da decisão pode resultar em multas de até 50 mil reais por dia. Confira a hora. 6:08 em Manaus. O Banco do Brasil fechará 3 agências no Amazonas e irá transformar outras 3 em postos de atendimento no estado. O anúncio foi feito no último domingo e integra um conjunto de medidas de reorganização institucional. As mudanças serão implementadas ao longo do ano que vem. Além do fechamento de agências, o Banco do Brasil terá um plano extraordinário de aposentadoria incentivada. Atualmente o BB tem 69 unidades de atendimento no Amazonas, sendo 48 agências e 21 postos de atendimento. Os clientes contam com 120 correspondentes bancários, 435 caixas eletrônicos BB e 441 terminais da rede Banco 24 horas no estado. No Amazonas, o Banco do Brasil possui 733 funcionários e 52 fazem parte do público potencial do plano extraordinário de aposentadoria incentivada que prevê adesão voluntária. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Ari Moutinho Júnior, determinou o bloqueio de bens no valor de 20 milhões de reais do diretor-presidente da Agência de Fomento do Estado do Amazonas, Evandor Geber Filho, nomeado pelo governador José Melo e de mais 5 funcionários da agência. A decisão atende representação do Ministério Público de Contas contra os servidores que investiram 20 milhões de reais da AFENA, empresa Transexpert Transporte de Valores do Rio de Janeiro, suspeita de lavar dinheiro desviado por grupos políticos. Além de Evandor, o bloqueio atinge o diretor de crédito Marcos Paulo do Vale, os assessores Otiniel Tavares Monteiro e Ciro Trelesse Júnior e o auditor de risco Alan Douglas Azevedo de Farias. Na decisão, Moutinho Júnior determina o envio de cópias do processo à Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, para que no prazo de 15 dias promova o bloqueio, bem como o Ministério Público do Amazonas e a Controladoria-Geral da União. Em nota, a diretoria da AFEAN diz que praticou seus atos administrativos dentro da legalidade e vem adotando todas as diligências administrativas e judiciais para reaver os recursos aplicados, todos devidamente registrados em contabilidade, devidamente auditados em cumprimento ao COSIF. Diante disso, não haveria por parte dos melhores analistas de mercado como prever que a empresa com patrimônio elevado, dentre as maiores do país em seu segmento, estivesse envolvida em supostas operações fraudulentas. Agora 6:11 em Manaus. A seguir, apontamento na Avenida Brasil deixa um morto. Homem morre no Platão Araújo após ser baleado na Zona Leste. Os detalhes após o intervalo comercial. Polícia. Os acontecimentos da noite, madrugada, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma movimentação tranquila nos pronto-socorros da cidade. No pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, um outro homem deu entrada vítima de queda de moto e uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo. Esse homem que deu entrada no Platão Araújo, vítima de arma de fogo, Paulo, acabou morrendo logo depois de ter sido atendido. Daqui a pouco, os detalhes dessa morte que ocorreu no pronto-socorro
bairro Platão Araújo. No pronto-socorro João Lúcio, também localizado na zona leste da cidade, movimentação considerada tranquila durante toda a noite e madrugada, com 4 atendimentos. 2 deles por agressão física, um homem que deu entrada vítima de pauladas pelo corpo, Paulo Guerra, vindo do bairro Zumbi dos Palmares, por volta de 23h30. No pronto-socorro João Lúcio também deu entrada um homem vítima de acidente de trânsito, queda de moto. Paulo, como tem gente, ouvintes da difusora, internadas no pronto-socorro João Lúcio, vítimas de acidente de trânsito. Na área de ortopedia, dezenas de pessoas estão lá, Paulo, quando quebram ossos aí da perna, principalmente o fêmur, no mínimo, conversava com os profissionais do pronto-socorro João Lúcio, ficam internados 4 meses em uma unidade de saúde. Situação realmente muito complicada em relação a acidente de trânsito. O cara, de repente, pega uma queda de moto, quebra ali a perna, fica 4 meses internado. Você que anda de moto, todo cuidado é pouco e principalmente responsabilidade ao conduzir a sua máquina, a sua motocicleta. Falando em motocicleta, Paulo, ontem o Detran, em ação aí juntamente com a polícia, prendeu aproximadamente 22 motos que estavam aí irregulares na área, principalmente da zona leste da cidade. Foram 22 motocicletas que deu para encher aí 2 plataformas guincho, que essas motos foram apreendidas e levadas ao parqueamento do Detran. Pronto-socorro 28 de agosto, movimentação também considerada tranquila durante a noite e madrugada. E como não poderia deixar de ser, uma pessoa deu entrada também vítima de acidente de trânsito, queda de moto. O motoqueiro acabou perdendo o controle de sua máquina e caiu e deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto, era por volta de 22 horas. Uma pessoa também deu entrada vítima de agressão física no pronto-socorro 28 de agosto. Falando das ações da polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, bandidos que estavam roubando o caixa eletrônico do posto Atem, na Avenida Hilário Gurjão. A Avenida Hilário Gurjão é a famosa Rua do Fuxico, a Rua do Comércio, na área do bairro Jorge Teixeira. Foram presos nas ações aí 4 homens que estavam inclusive armados no momento em que chegaram para fazer a ocorrência, para prender os bandidos. Os policiais da 30ª SICOM foram recebidos a bala e com muita habilidade os 4 bandidos foram presos e a polícia não feriu nenhum deles. Agiu aí a polícia prendendo os 4 bandidos lá na Rua Hilário Gurjão, na Rua do Fuxico. Paulo, essa quadrilha estava aí com explosivo, estava também com carro, estava com armas, estavam prontos para fazer esse assalto aí e foram frustrados pela polícia, por policiais da 30ª SICOM. Outra ação da polícia, dessa vez policiais da Rocan, a Rocan agindo aí durante a noite e madrugada, e foi uma grande ação, Paulo Guerra, de apreensão de drogas. A viatura Rocan 9231 recebeu aí denúncia através de seu WhatsApp que havia um indivíduo em um Siena de cor prata. Paulo Guerra, eles estavam em atitude suspeita no estacionamento da Bemol, na Avenida Torquato Tapajós, por volta de 19 horas. A equipe da Rocan, após receber a mensagem do WhatsApp, deslocou rapidamente para o local, lá na Torquato Tapajós, e acabou encostando no carro, fez a apreensão aí de vários quilos de droga e a prisão de homens que estavam com essa droga. Átila Bruno Vinhote, de 24 anos, o mesmo informou que estava com essa droga dentro do seu carro, aproximadamente 5 quilos, mas que a droga não era dele, a droga era do Rafael, e o Rafael Paz Monteiro também foi preso pela polícia no condomínio Vila Nova, no bairro de Santa Selvina. Outro que foi preso foi o Áquio Alan Cavalier Nascimento, 19 anos de idade, e Vicente da Silva Cardoso, 28 anos, ele foi preso no bairro de São José. A polícia conseguiu apreender aí uma grande quantidade em droga, Paulo Guerra, aproximadamente 12 quilos de entorpecente,
entre cocaína, ox e skunk. Foi uma grande ação, sem dúvida nenhuma, da polícia, dos policiais da Rocan aí, que tem um lema sempre servir e proteger. E atenção que nós vamos divulgar o WhatsApp da Rocan. Você que quer anotar aí o WhatsApp da Rocan, fazer denúncia direto através do WhatsApp, não precisa se identificar, que a Rocan vai rapidamente ao local. Atenção, anote o WhatsApp da Rocan, é o 99280 7574 99280 7574. Através desse WhatsApp você faz contato direto com a Rocan. É o 99280 7574, WhatsApp da Rocan. Uma dica de trânsito. Agora há pouco houve um acidente nas proximidades da rotatória do bairro Jorge Teixeira. Quem nos passa a informação é o nosso amigo Bilu. Alô, Bilu. Bilu sempre preocupado aí com seus colegas da lotação, acordando cedo, dirigindo sua lotação e o radinho ligado no Jornal da Manhã. Valeu, Bilu, pelo toque aí, pela orientação aí do trânsito, nosso amigo Bilu da lotação da faixa azul. Alô, Bilu, aquele abraço, obrigado aí pelas informações. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, por volta de 23 horas e 59 minutos, era a noite de ontem, quando na Avenida Brasil, um carro em alta velocidade começou o seu trajeto a partir das proximidades da Ponte Rio Negro. Esse carro vinha seguindo pela Avenida Brasil. Era conduzido por um homem que não teve o nome ainda divulgado. Ele vinha ao lado dele a esposa, uma senhora de 39 anos de idade. De repente, esse homem perdeu o controle do veículo. O veículo capotou por várias vezes. Esse homem o condutor ficou gravemente ferido e a esposa dele, infelizmente, morreu na hora. Uma senhora de 39 anos de idade acabou morrendo devido a esse capotamento, esse grave acidente de trânsito ocorrido por volta das 23 horas e 59 minutos na Avenida Brasil. O condutor do veículo ainda foi levado ao pronto-socorro Joventina Dias, onde passou por procedimentos de atendimento aí, Paulo Guerra, e logo depois foi transferido para uma outra unidade de saúde. Já a senhora, infelizmente, acabou morrendo nesse acidente. Uma senhora de 39 anos de idade, vítima de acidente de trânsito na cidade. Aliás, como tem morrido gente no trânsito da nossa cidade. Você que está dirigindo, todo cuidado é pouco. Nós noticiamos aí no final de semana, hoje também já não foi diferente, mais uma pessoa que morreu no trânsito da cidade, dessa vez foi na Avenida Brasil, a vítima, uma senhora de 39 anos de idade. Bairro Amazonino Mendes, 23 horas e 45 minutos, um homem morreu numa confusão que começou no campo de futebol do Mutirão. E tudo aconteceu assim. 23 horas e 45 minutos. A noite de ontem, muitos jogavam futebol lá no campo do bairro Amazonino Mendes, o famoso Mutirão. Lá na área do Mutirão, a pelada estava rolando. De repente, testemunhas, vizinhos ali ao campo, afirmaram que houve uma grande confusão. Era distribuição de tapa para tudo quanto é lado, gritaria, outros pegavam um pedaço de pau, muitos saíam correndo. De repente, ouviram-se estampidos. Eram tiros, esses tiros atingiram um rapaz de apenas 24 anos de idade. A pelada estava rolando, estava tudo tranquilo e de repente a desgraça fez tabela com a morte e foi bola para lá, foi bola para cá e acabou a morte fazendo o gol aos 45 do segundo tempo. E o rapaz de apenas de 24 anos de idade acabou morrendo nesse crime que ocorreu por causa de uma
uma confusão em uma partida de futebol lá no bairro Amazonino Mendes por volta de 23h45. O rapaz, após ser baleado, foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Chegando no Platão Araújo, de tudo foi feito para salvar a vida do rapaz. Ele passou por procedimento cirúrgico rapidamente, mas infelizmente não resistiu à bala, não resistiu à cirurgia e acabou morrendo lá no pronto-socorro Platão Araújo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 62 exames de corpo de delito. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, e mais uma vez o crime passional aconteceu e as pessoas passaram para fazer exame. Paulo Guerra dentro da própria residência, dentro do seu próprio lar. Um homem de 52 anos de idade foi ferido com uma martelada no joelho enquanto dormia. A mulher, revestida pelo espírito da desconfiança, resolveu mexer no WhatsApp do marido e lá ela viu o que não quis. Ela viu o que não queria ver. De repente, Paulo Guerra lá abriu e viu a própria manicure, onde ela e o marido frequentavam. A mulher, a manicure, trocava mensagens calorosas e amorosas com o marido dela. Ela esperou o homem dormir e deu-lhe uma martelada no joelho. Ele deu entrada no pronto-socorro manquejando, está com muitos ferimentos, a perna dele está muito ferida. Paulo Guerra, ele não vai poder andar aí pelos próximos 15 dias devido a uma martelada no joelho desferido pela própria esposa. Para quem tem amante, todo cuidado é pouco. É por isso que eu não tenho. É contigo, Paulo Guerra. 6h27 em Manaus. Os números das loterias. A Quena acumulou no concurso 4.238. As dezenas sorteadas foram 04, 08, 10, 44 e 70. Repetindo. 04, 08, 10 44 e 70. A estimativa de prêmio para hoje é de R$2 milhões. A quadra saiu para 101 apostadores, cada um recebe R$3.756,72. O terno teve 7.763 ganhadores com premiação individual de R$73 mais 49 centavos. 155.250 apostadores ruins de número fizeram o Duque, 2 números apenas, e vão receber por cada um R$2. Significa R$1 por número, R$2 é o prêmio. A Loto Fácil no concurso 1438 também acumulou, e a estimativa de prêmio para o próximo concurso dia 23 é de R$4.700.000. 14 acertos, 337 apostas, R$1.762,37 para cada uma. 13 acertos, 14.018 ganhadores com premiação de R$20. 12 acertos, R$166.183, R$8. 11 acertos, 879.250 ganhadores. O prêmio para cada um deles, R$4. Agora vamos às dezenas da Loto Fácil no concurso 1438. 01, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21 22 e 24. Repetindo. 01, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21 22 e 24. Agora 6h33 em Manaus. Esportes. A FIFA revelou os indicados ao prêmio Puskás deste ano com uma boa surpresa para os corintianos. Ao lado de Messi, Neymar e outros 6 concorrentes, Marlone será um dos candidatos ao gol mais bonito do ano. A indicação veio pelo golaço de vôlei marcado contra o Cobressal pela Copa Libertadores no dia 21 de abril na Arena Corinthians. O Internacional está revoltado com a arbitragem do paranaense Rodolfo Toschi Marques. Após a derrota de 1-0 para o Corinthians em Itaquera, o presidente colorado Vitório Pífero afirmou que os gaúchos foram garfados. Pênalti
totalmente inexistente e inventado pela arbitragem, afirmou o mandatário. E ele tem razão. O pênalti não aconteceu. E o melhor jogador em campo ontem foi o corintiano Marlon. Ele jogou muita bola ontem e foi bastante elogiado. Os jogos de hoje é pela Liga dos Campeões da UEFA. Às 15 horas jogam CSKA e Bayer Leverkusen. Os jogos das 17h45. Sporting Real Madrid. Sevilha e Juventus. Borussia Dortmund e Legia Varsóvia. Copenhague e Porto. Mônaco e Tottenham. Leicester e Clube Brugge. E ainda Dinamo e Lyon. Às 19h15 tem Campeonato Brasileiro Série B. Jogam Goiás e o já rebaixado Sampaio Corrêa. Últimas notícias. A bolsa fechou em alta de 1,85% com 61.070,27 pontos. O desempenho foi influenciado principalmente pelo avanço das ações do Banco do Brasil e da Petrobras, que saltaram mais de 7%. Já no mercado de câmbio, o dólar caiu 1,03% e foi cotado a 3,352. O governo revisou as projeções e agora estima queda de 3,5% do PIB em 2016. A previsão anterior era de queda de 3%. Já para 2017, esperado crescimento econômico de 1% contra a projeção anterior de 1,6%. Por outro lado, a perspectiva para a inflação melhorou para 6,8% em 2016. A previsão anterior era de 7,2%. Para 2017, a projeção teve leve melhora de 4,8% para 4,7%. Sai hoje o índice de desemprego do terceiro trimestre medido pelo IBGE. A PNAD continua trimestral. O segundo trimestre encerrado em junho, o desemprego subiu para 11,3%, a maior já registrada pela série histórica do PNAD contínua, que teve início em janeiro de 2012. O Banco Central divulga o balanço de gasto dos brasileiros no exterior em outubro. Em setembro, os brasileiros gastaram 1,9 bilhão de dólares no exterior, crescimento de 2,77% em relação ao mesmo mês do ano passado. Os economistas do mercado financeiro mudaram para melhor suas projeções para a inflação deste ano. E o presidente Michel Temer afirmou ontem que é preciso acabar com a ideia de que basta mudar o governo e todos os problemas estarão resolvidos, e reiterou que as reformas são necessárias para o país voltar a crescer e retomar a geração de emprego. Temer ressaltou que a retomada do crescimento é a prioridade 1. O leilão da mansão de 4 andares da família do ex-médico Roger Abdelmaci, localizada no Jardins, área nobre de São Paulo, vai começar hoje. O lance inicial estimado de 18,4 bilhões de reais, valor definido por decisão da Justiça. A primeira rodada do leilão termina na sexta-feira. Discussões entre a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o juiz federal Sérgio Moro, que é responsável pelos processos da Operação Lava Jato na primeira instância, e representantes do Ministério Público Federal foram registradas na audiência realizada na tarde de ontem no prédio da Justiça Federal do Paraná, em Curitiba. O senador caçado e delator da Lava Jato, Delcídio do Amaral, sem partido, do Mato Grosso do Sul, foi o primeiro a ser ouvido. O depoimento dele foi interrompido várias vezes. Os advogados de Lula reclamavam das perguntas formuladas pelo Ministério Público Federal, que, conforme eles, não eram objetivas e ainda direcionavam as respostas das testemunhas. Lula não compareceu à audiência. Ele foi dispensado por Sérgio Moro, que atendeu ao pedido da defesa. Banco Central bloqueia mais de 11 milhões da mulher de Sérgio Cabral. A determinação foi solicitada pelo juiz federal Sérgio Moro. Parte da quantia foi encontrada em empresa vinculada a Adriano Anselmo. Enquanto isso, o ex-governador Sérgio Cabral se diz indignado e afirma a Polícia Federal ter a consciência tranquila, enquanto a Justiça negava pedido de liberdade do ex-governador. Comissão na Câmara pode votar hoje relatório sobre as medidas de combate à corrupção. Parecer foi elaborado pelo deputado Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul, que manteve a proposta que tipifica o crime de Caixa 2 com pena de reclusão de 2 a 5 anos. Confira a hora. 6h43 em Manaus. A Comissão de Ética da Presidência da República abriu procedimento investigativo para apurar se o ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima,
violou a legislação sobre conflito de interesse. O ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, acusou Gedel de fazer pressão para liberar a obra de um prédio em Salvador, onde ele negociou a aquisição de um apartamento. Calero pediu demissão do cargo na semana passada, alegando que as ações de Gedel foram um dos motivos para deixar o posto. O presidente Michel Temer confirmou que Gedel permanece no cargo. Foram anunciados nesta segunda-feira em Nova York, nos Estados Unidos, os vencedores do Emmy Internacional, considerado o Oscar da TV Mundial. A produção brasileira Verdades Secretas foi premiada como melhor novela. Em Valci Carrasco, a direção artística de Mauro Mendonça Filho, a novela concorreu com outra produção da TV Globo, A Regra do Jogo, de João Emanuel Carneiro, e com a produção canadense e outro filipina. Alexandre Nero, A Regra do Jogo, foi o melhor ator, e Grazi Massafera, Verdades Secretas, melhor atriz. 17 pessoas morreram e outras 37 ficaram feridas em uma colisão múltipla ocorrida em uma estrada no norte da China, onde se envolveram 56 veículos, informaram nesta terça-feira as autoridades locais. A Guarda Civil Espanhola confirmou hoje a detenção em Madrid de um homem apontado como um dos cérebros financeiros do escândalo de corrupção na Petrobras, um advogado com cidadania brasileira e espanhola que era procurado pela Justiça do Brasil. O homem de 43 anos, acusado por lavagem de dinheiro, suborno de funcionários e por integrar uma organização criminosa, foi identificado pelas autoridades espanholas com as iniciais RTD. De acordo com a Guarda Civil, ele foi detido em um hotel da capital espanhola. Um forte terremoto atingiu o norte do Japão na madrugada de hoje, interrompendo temporariamente os trabalhos de resfriamento em uma usina nuclear e provocando um pequeno tsunami que atingiu a mesma região de Fukushima, devastada em 2011 por um tremor, um tsunami e um desastre nuclear. O terremoto de magnitude 7,4 que foi sentido na capital Tóquio forçou milhares de moradores a fugirem para regiões mais altas durante o amanhecer na costa nordeste do país. Não houve relato de mortos ou feridos em estado grave várias horas após o tremor. O primeiro-ministro turco Binali Yildirim anunciou hoje a retirada de um polêmico projeto de lei que permitiria, em alguns casos, anular a condenação de uma pessoa por agressão sexual a um menor se o culpado se casa com a vítima. Vamos devolver o projeto de lei à comissão com o objetivo de obter um texto de consenso, como pediu o presidente Recep Tayyip Erdogan, afirmou Yildirim. O texto deveria ser apresentado nesta terça-feira ao parlamento para votação em segundo turno. O índice de rejeição de vistos dos Estados Unidos para turistas brasileiros deve ficar em um pouco mais de 15% este ano, quase o triplo de 2015, 5,36%, e quintuplo, 3,2%. de 2014, segundo apurou a Folha. Os números absolutos não foram divulgados. A crise econômica brasileira e a percepção de que um número maior de brasileiros pretende emigrar ilegalmente seriam os motivos para a alta das recusas. Os índices serão apresentados na próxima segunda-feira, dia 28. A embaixada americana não quis comentar essas informações. Os representantes da oposição na Colômbia ao acordo de paz com as Farc rejeitaram ontem à noite o novo pacto alcançado com a guerrilha, com a qual solicitaram uma reunião após um encontro de mais de 6 horas com os representantes do governo. Demonstrou da disposição de dialogar com o governo e as Farc sobre as modificações dos temas citados. Para este diálogo, propomos aproveitar a presença em Bogotá dos líderes das Farc, afirmou o ex-presidente. Os dirigentes da guerrilha chegaram à Colômbia procedente de Cuba, sede das negociações desde 2012, para preparar a cerimônia de assinatura da paz, que ainda não tem data definida. A Venezuela será suspensa do Mercosul e ficará sem voz a partir de 1º de dezembro por não incorporar 112 resoluções do bloco à sua legislação, afirmou hoje o ministro paraguaio das Relações Exteriores, Eladio Loizaga. O chanceler afirmou que a Venezuela de fato já anunciou que não poderá assumir estas resoluções porque entram em confronto com sua legislação doméstica. 6 horas e 47 minutos. Donald Trump afirmou hoje que o político anti-europeu Nigel Farage faria um grande trabalho como embaixador britânico nos Estados Unidos na mais recente intervenção do presidente eleito americano, que vai além dos costumes diplomáticos. A decisão de quem representa o Reino Unido em Washington é um assunto do governo britânico, mas isso não impediu o futuro presidente de expressar sua opinião a respeito no Twitter. O Brasil, como uma república de bananas devastada pela desonestidade e pela incorreção, foi o cenário descrito por Luiz Roberto Barroso
ministro do Supremo Tribunal Federal, em um discurso ácido na abertura de um seminário na sede da Procuradoria-Geral da República. Barroso demonstrou preocupação com movimentos políticos para frear investigações da justiça e suavizar leis que podem punir a corrupção. Há militantes em toda parte e no abafa, afirmou o ministro. Sei que há muito choro e ranger de dentes, mas é porque nós estamos mudando o país, disse ele. Ele se referia às revelações de escândalos de corrupção e às prisões de agentes públicos e privados desde a ação penal 470 e atualmente com a Operação Lava Jato. Barroso afirmou que a corrupção não tem partido, ideologia, é um mal em si e não deve ser politizada. Barroso disse que a ausência de direito penal efetivo criou um país cheio de ricos e delinquentes. Na cobrança por moralização da justiça, incluiu também os advogados. Afirmou que há advogado de primeira linha interpondo recursos descabidos atrás de recursos descabidos a fim de meramente de atrasar os processos. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Comissão de Ética abre processo para investigar Gedel. Folha de São Paulo. Garotinho se recusa a ser examinado por peritos do Ministério Público. O Estado de São Paulo. PR expulsa a deputada Clarissa Garotinho, filha do ex-governador preso. Planalto Central, Correio Brasiliense. Apresentador Roberto Justus quer concorrer à presidência em 2018. Valor Econômico. Para Dilma, Gilmar Mendes não tem isenção para julgá-la. Estado de Minas. Laudo da polícia aponta que criança de 5 anos foi enterrada viva por padrasto. Recife, Jornal do Comércio. Governo Temer revisa PIB e piora a projeção da economia para 2016 e 2017. Fortaleza, Diário do Nordeste. Troca de tiros dentro de motel deixa um morto e policial baleado. 0 hora, Porto Alegre. Governo do Rio Grande do Sul anuncia extinção de 11 órgãos e redução de secretarias. Brasil Econômico. Caixa estuda avaliar a operação de até 100 agências deficitárias em 2017. Os jornais de Manaus que chegam às bancas hoje com estes destaques de primeira página. O Centenário Jornal do Comércio. Demissões diminuem no polo industrial de Manaus. Agora. Deficiente mental é estuprado por 4 em casa abandonada. Em tempo. Panelinhas pressionam vereadores. A crítica. Detran vai às ruas fiscalizar e multar. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini com o noticiário policial. Operação de rádio Itamar Jardina, Hernandes Sampaio, Hamilton Cabral, supervisão técnica Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nossa próxima edição, amanhã às 5h45. Em instante chega aqui mais um super campeão de audiência, a Grife dos Comunicadores, Valde Correia, e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. 6 horas e 51 minutos em Manaus. Missa convite. Familiares daquela que em vida se chamou Maria Cristina Lima da Silva convidam parentes e amigos para a missa de 7º dia de seu falecimento, que será celebrada nesta terça-feira às 12 horas na Igreja Matriz Nossa Senhora de Nazaré, em Manacapuru. A família agradece a todos que compareceram a este ato de fé e piedade cristã. O amor